Oi, eu sou a Fernanda e nesse vídeo eu vou estar falando sobre as minhas leituras de setembro e sobre a minha TBR do mês de outubro. Mas antes, vamos para os avisos paroquiais. Não esquece de deixar o seu curtir, se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre receber os próximos vídeos. Não esquece, se for comprar qualquer coisa na Amazon, compra pelo meu link, pois ajuda muito ao crescimento do canal. Não esquece de estar me seguindo em todas as minhas redes sociais. E lá na rede de vídeos tem alguns conteúdos extras e faço algumas lives lá na roxinha. Então bora lá pro vídeo. Bom, esse vídeo aqui era pra ter saído ontem, no sábado, dia 7. Mas eu tô gravando ele aqui hoje, no domingo, dia 8. E ele vai sair ainda hoje, porque já tá bem tarde pra mim estar falando dos livros que eu vou ler em outubro, sendo que eu já até concluí um. Gente, o mês de setembro foi um mês de ótimas leituras. Eu concluí 8 livros, lógico, né, que nele tinha um conto, mas não importa a quantidade, eu não tô me gabando pela quantidade, porque pra mim é um número que eu costumo ler bem menos do que isso. Mas esse mês foi um mês de boas leituras, a maioria favoritado, e eu vou falar aqui um pouco pra vocês. Mas bora lá, né, tô enrolando demais. Bom, o primeiro livro que eu finalizei no mês de setembro foi O Desafio dos Semideuses. Esse aqui foi um livrinho que eu recebi da Galera Record. Ele é um livro que ele não é muito longo, ele é até curtinho, ele tem 376 páginas, 377 páginas. Ele é muito lindo, tá disponível no Kindle Unlimited. E olha que ediçãozinha linda. Ele é o livro do autor Aiden Thomas. E nesse livro a história vai contar sobre um grande desafio que acontece a cada 10 anos no Reino de Sol. Acontece que, para proteger o reino, o Sol teve que fazer aí um grande sacrifício, e esse sacrifício deve continuar a cada 10 anos. Ou seja, a cada 10 anos tem esse desafio entre 10 semideuses, e o grande vencedor vai se tornar o portador de Sol, e o último colocado vai se tornar o sacrifício para ir manter o reino a salvo. Para eles isso é uma grande honra. Mas acontece que no desafio desse ano vai acontecer aí uma coisinha que nunca acontece, que quase nunca acontece, porque aconteceu uma outra vez, que é um Jade participar desse desafio, que geralmente só os ouros participam. E, gente, é um livro com a escrita um pouco diferente, porque já vem aí com a escrita neutra, mas aos poucos você vai se acostumando. Quando você se acostuma, tudo segue plenamente e é uma escrita bem fluida. É um livro cheio de aventura, ali tem várias... Os desafios são muito bem trabalhados, muito bem construídos, a descrição do universo é muito boa. Os personagens são bem construídos, até os secundários são personagens incríveis. E tem aqui um plot twist que, minha gente, é incrível. Fora que, se você gosta de Jogos Vorazes, esse livrinho aqui tem muito uma vibe de Jogos Vorazes. Eu particularmente adorei. Eu, se eu não estiver enganada, dei 4 estrelas pra ele, não favoritei porque eu senti que ainda falta muito mais para acontecer, e isso lá no outro livro, né, porque ele é... Eu não sei se ele é trilogia ou duologia, mas vem aí o próximo livro, e eu sou muito dessa de, às vezes, não querer favoritar o primeiro livro da série. Eu não me entendo, mas é sobre isso, muito bom. O segundo livro que eu li, na realidade, foi um conto, que é Gabriel, o Aprendiz Alquimista, do autor nacional Reinaldo. Esse é um conto bem curtinho, de 42 páginas, e foi uma leitura bem gostosa que eu li ali em poucos minutos, e eu amei. Aqui vai contar a história do protagonista Gabriel. O pai dele faleceu, ele é um jovem bem pobre, isso acontece basicamente na Idade Média. Ele é um jovem bem pobre e quando o pai dele faleceu, a única coisa que ele deixou pra ele foi um baú que tem cheio de ou é cobre ou é ferro, alguma coisa assim do tipo. Que o sonho do pai dele era transformar aquilo em ouro, né? O sonho dele era se tornar um alquimista. E o Gabriel também sempre manteve esse sonho, então ele vai tentar se tornar um alquimista, mas ele vai descobrir muitas outras coisas. Ele vai descobrir que a alquimia vai muito além de transformar as coisas em ouro. Eu adorei esse conto. E se você quiser baixar, eu vou deixar o link aqui embaixo. E o segundo livro que eu concluí foi Pássaro Branco, da R.J. Palácio. Eu amei esse livro, inclusive foi uma das minhas comprinhas da Bienal do Rio. E na hora que eu cheguei, eu basicamente concluí. Ele tem aqui ele tem 224 páginas. E aqui a gente vai acompanhar a história do Julian. O Julian era o garoto que praticava bullying contra o Og em Extraordinário. E aqui ele vai ter que fazer um trabalho da escola. E quando ele tá fazendo esse trabalho, ele vai ligar para sua avó para que ela conte sobre uma época que para ela foi um grande trauma, que foi a época da Segunda Guerra Mundial. E aqui a gente vai acompanhar a história dela tentando sobreviver. Ela vivia em Paris e quando Paris teve aquela divisão, e aos poucos os oficiais foram prendendo todos os judeus. E ela é judia, então ela vai ter que se esconder e vai contar com a ajuda de pessoas que ela não imaginava e de um garotinho que também sofria bullying e que ela, de certa forma, ela não praticava bullying contra ele, mas ela não fazia nada a respeito disso.
Gente, é uma história muito linda, eu simplesmente devorei. E as ilustrações são lindas, olha que coisa mais linda. É muito bem desenhado. E por mais que seja uma história em quadrinho, tem assim uma carga emocional bem profunda mesmo, porque o tema em si é bem delicado. Eu amo ler sobre a Segunda Guerra Mundial, é como eles sempre dizem, é ler para nunca esquecer e jamais deixar que isso se repita. Então, esse aqui foi uma ótima leitura, 5 estrelas, favoritado. E o próximo livro é A Ilha, do Adrian McIntyre, que é o mesmo autor de A Corrente. Esse livro também está disponível no Kindle Unlimited. E, gente, esse é um thriller super frenético, onde você só consegue parar de ler quando você finaliza. Eu realmente só dei umas pausas porque eu tinha que trabalhar. Essa é a vida do leitor que trabalha. Mas aqui a gente vai acompanhar a história da Heather. A Heather, ela é uma mulher jovem que se casou com um homem mais velho que ficou viúvo recentemente e tem 2 filhos ali pré-adolescentes que não gostam dela ali de jeito nenhum. Então, certo dia eles vão para a Austrália porque o Tom é um médico famoso e foi chamado para participar de um congresso. Então ele leva toda a família ali para meio que tirar uma mini férias. Chegando lá, os meninos querem ver mais dos animais da Austrália porque estão entediados. Só que eles não encontram nada. E durante uma conversa deles em determinado local, 2 homens vão escutar essa conversa e vão perguntar se eles não querem conhecer alguns animais que tem na ilha deles, que é a ilha holandesa. Mas, meus amigos, esse pessoal é um tanto quanto psicopata. E o que acontece? Nessa ilha não pega celular, não pega telefone, não pega internet. Lá não tem policial, os policiais não vão pra lá, não tem médicos, não tem nada. A ilha é comandada por essa família. Lá vai acontecer alguma coisa, eles vão se ver presos naquela ilha, lutando pela própria sobrevivência. Em determinado momento eles vão se separar e a vida dos filhos do Tom vão estar nas mãos da Heather. Gente, o livro é muito bom e essa família é bem doida. Assim, você vai devorar. O único ponto que eu não gostei desse livro, que o que foi que me fez dar 4 estrelas, foi o fato de que o final eu achei bem corrido, sabe? Quando acontece muita coisa no livro e quando chega no final, parece que o autor tava meio que com pressa de terminar o livro e simplesmente saiu correndo. Mas mesmo assim, eu amei o livro, não favoritei, mas dei 4 estrelas. E assim, para você que quer sair da ressaca literária, esse livro é maravilhoso. Falando em thriller, outro thriller que eu li é um hypado do momento, que é A Empregada. Ele é tipo assim, uma vibe bem Verity. A diferença é que ele não tem o final aberto como tem em Verity, que foi algo que incomodou muitas pessoas, porque queriam um finalzinho ali fechado em Verity, mas não tem. A Empregada tem. Assim, o livro não tem a escrita mais difícil, primordial do mundo, aquela coisa, nossa, que escrita maravilhosa. Mas assim, é uma leitura bem gostosinha, principalmente para sair da ressaca literária, para entrar aí no universo dos thrillers. Ele tem um plot twist maravilhoso, e aqui a gente vai acompanhar a história da empregada, né, que é uma jovem que passou 10 anos presa, e é um mistério o motivo dela ter ficado presa. Ela tá ali procurando emprego, mas ninguém quer empregar uma ex-presidiária. Até que um dia aparece uma mulher bem rica, com uma vida praticamente perfeita e contrata ela. Mas quando ela chega lá, nada é o que ela imagina. A mulher é meio estranha. Ela pede para ela fazer uma coisa, do nada ela muda, diz que não mandou, dá uns surtos, uma coisa bem doida. E aí a gente fica se perguntando, meu Deus, o livro é a empregada. Eu jurava que a empregada era a maluca, ela que ia ser a psicopata, mas a patroa é meio estranha. Será se ela é a vilã ou se é a empregada, gente? Você fica se perguntando isso o livro todo. E quando a gente vem aí uma grande reviravolta, você fica assim, de queixo caído. O livro é muito bom. A Empregada, eu não lembro se eu favoritei. Eu sei que eu amei. Eu acho que foi, assim, 4 estrelas favoritadas. Não foi 5. É estranho, né? 4 estrelas e favoritar, mas eu acho que eu não dei 5 estrelas porque talvez pudesse ter um pouco mais, mas mesmo assim eu amei. Ou então eu dei 5 estrelas, eu não me lembro muito bem. Mas eu favoritei, disso eu tenho certeza. Outro livro foi Uma Vida Pequena. Esse livro aqui foi um livro que eu nem sei quantas estrelas eu dou pra esse daqui, porque foi uma leitura bem difícil. Eu li super rápido, acho que em 5 dias eu li esse livro, porque eu queria concluir, porque eu queria parar de me torturar. Não vou falar muito dele, porque tem resenha aqui no canal, eu vou deixar aqui o link pra vocês assistirem. Vão lá conferir, mas assim, é uma leitura bem difícil, porque é uma história bem cruel, mas é uma história muito bem escrita, então vão conferir a resenha. Também li um romancezinho bem clichê, bem bobinho, porque depois de ler Uma Vida Pequena, eu precisava disso. Eu li Sal e Açúcar, da Rebeca Carvalho, é uma autora nacional, mas que não mora mais no Brasil. Tá disponível no Kindle Unlimited. Gente, esse livro é muito fofinho, é um clichêzinho com Enemy to Lovers. Talvez você não goste muito, porque é uma vibe mais adolescente, mas eu gostei muito do livro.
E era tudo que eu precisava. Aqui a gente vai ter duas famílias que são inimigas há muito tempo. Eles têm padarias, a Sal e a Açúcar. Só que vai acontecer algumas coisas, as padarias estão meio que ali correndo risco de fecharem. E em determinado momento, os dois jovens de cada família, que é a Lari da Sal e o Pedro da Açúcar, vão se unir em meio a brigas para tentar salvar as duas padarias. Os personagens secundários são bem construídos, eu gostei muito da história. Não assim, não seria um livro favoritado, mas eu dei 4 estrelas porque foi uma leitura muito gostosinha. Talvez um adolescente com certeza favoritaria, mas pra mim eu esperava um pouquinho mais. Mas mesmo assim eu gostei muito da história porque era o que eu precisava, um romancezinho bem fofo, água com açúcar. E por último eu li Amor às Causas Perdidas, da Paola Alexandra. Esse aqui foi um livro 5 estrelas, favoritado. Eu amei a escrita da Paola. E o que acontece? Aqui a gente vai ter um romance contemporâneo clichê, e eu amo clichê, e a gente vai ter aquela trope de amigos para amantes, só que vai muito além da amizade. A nossa protagonista Laura, ela vai passar por uma situação bem difícil. O Theo, nosso outro protagonista, também tá ali passando por mudanças, e nesse meio tempo os dois vão se conhecer e vão ali viver uma história. Só que, gente, a forma como eles se conhecem é muito legal, é muito interessante, e eu amei tudo isso, e eu espero que vocês leiam. Eu não vou dar ali uma grande sinopse, porque eu quero que vocês realmente peguem o livro para ler, porque esse livro aqui é o tipo de livro que realmente, se você pegar ele para ler mais às cegas, o encanto vai ser maior. Eu digo isso com toda certeza para vocês. Então leiam esse livro e se apaixonem pela escrita da Paola, que é muito, muito boa. Vamos lá, agora que eu terminei aqui os livros de setembro, para o vídeo não ficar muito longo, eu vou mostrar os livros que eu vou ler em setembro. Não vou falar tanto, que é para o vídeo não ficar gigante e vocês terem a paciência de assistir. Eu adoro o mês de outubro, porque é o mês do Halloween, onde tem aí as leiturinhas temáticas, e eu amo os livros de terror e suspense, foi o gênero que me deu esse encanto para começar essa leitura. E vamos lá para tibiar. E o primeiro livrinho é Ed e Lorraine Warren, Luz nas Trevas. Inclusive, quando esse vídeo está sendo gravado e saindo, eu já concluí a leitura e ele foi também 5 estrelas, favoritado. Esse livro aqui ele vai contar a história real do filme Invocação do Mal 3. Nesse livro a gente vai ter a família Glatzel, que vai aí passar por grandes tormentos. Eles vão ser atormentados por forças inumanas. E acontece que um personagem vai ser acusado de assassinato e no seu julgamento ele vai dizer que tudo foi culpa do diabo, que tudo foi por conta de uma possessão. Isso da mesma forma que acontece no filme. O que eu mais gostei nesse livro, fora a história que é muito bem escrita, é justamente isso. O autor escreveu a história muito bem. Por mais que seja um livro aqui de forma a documentar os fatos que aconteceram, ele fez isso de uma forma onde ficou algo bem... Ficou algo fácil de ler, ele não enrola, ele não passa meia hora para contar um fato, muito pelo contrário, ele é bem direto em tudo, o que deixou a leitura bem rápida. O livro é curtinho, só tem 219 páginas, 220, fora que conta com algumas fotografias no final. Então é isso, gente, eu indico vocês para ler esse livro se vocês gostam do gênero de terror, se vocês gostam de conhecer mais sobre o casal Ed e Lorraine Warren. Nesse livro aqui eles aparecem bem mais do que no livro passado que eu li deles. E aqui esse livro é muito bom, leiam, isso é, se vocês gostarem do gênero de terror. Porque vocês têm que realmente gostar, porque tem umas ceninhas aqui bem descritivas. O segundo livro que eu quero ler, que está na minha meta de leitura há muito tempo, esse está nos 12 livros para ler em 2023, que é Ilha do Medo. Esse livro tem uma adaptação. E 2 investigadores vão ser chamados para investigar o desaparecimento de uma mulher, né? Ela fugiu desse hospital psiquiátrico, que é destinado a criminosos. O que acontece é que ela sumiu sem deixar rastro nenhum, fugiu de uma cela que estava trancada e continua trancada. E aí eles vão tentar descobrir o que realmente aconteceu com ela. Só que o que acontece? Durante essa investigação, eles vão descobrir algumas coisas que aconteciam nesse hospital psiquiátrico. Como, por exemplo, as pessoas eram torturadas, passavam por cirurgias, por experimentos, inclusive armas que eram usadas na Guerra Fria. Então, assim, gente, eu sinto que tô na vibe, fora que é uma indicação do GF, e esse mês vai dar certo. Inclusive, eu já li um pouco do prólogo, mas não terminei de fato, né? O próximo que eu quero ler é O que os Mortos Sabem. Esse livro aqui, eu comprei ele numa livraria física, na Leitura, por R$15, e tá aqui, acho que mais de um ano. Esse livro aqui, ele vai contar a história de 2 irmãs que foram sequestradas e não tem vestígio dela, não tem notícia, não encontraram os corpos, nem nada do tipo. Mas 20 anos depois, aparece uma mulher alegando ser uma das irmãs. Só que ali, quando ela vai contando as coisas, tem alguns furos na história, e aí as pessoas ficam se perguntando se ela realmente é uma das irmãs,
o que realmente aconteceu com ela, ou se ela é só uma farsante, o porquê que ela tá fazendo isso. E assim, gente, a premissa é muito boa, fora que me disseram que é um livro excelente, e eu espero conseguir concluir essa leitura. Outro livro que tá aqui na minha listinha é O Impulso. Esse tá na lista porque vai ser uma leitura do clubinho. E esse é um thriller também, que ele fala muito a questão da maternidade. Uma mãe que vê algumas coisas acontecendo com seus filhos e ela fica se perguntando se aquilo é real, ou se é tudo da cabeça dela, ou se por ser filho dela, ela não tá tentando esconder alguma coisa. E é só o que eu sei, porque não estava na minha lista, né, na minha meta de leitura. Então a Tami botou como meta do clube e eu vou ler. E quando eu for lendo, eu vou trazendo aqui pra vocês. E aí, pra sair um pouco aí desse clima de Halloween, eu vou ler aqui 3 livrinhos que é A Arte Importa, do Neil Gaiman. Se tudo der certo, ele é bem curtinho, poucos trechos ilustrados, e ele vai falar sobre a arte, né, que importa muito na nossa vida. Esse aqui eu quero ler, que é Aquele Meu Ousado Romance, junto com a minha irmã. Ela me chamou para ler junto com ela, comprei recentemente, inclusive tá no unboxing, que eu vou deixar aqui no link. E aqui vai ser um livro que vai falar sobre 2 pessoas que estão aí envolvidas no meio literário de alguma forma. E é um romance, espero que clichê, que quebra aí essa vibe de livros de terror. Outro livro também, esse aqui é uma HQzinha, que é Laura Jean Vive Terminando Comigo. Esse aqui eu também comprei na Bienal. E também é mais um livro para dar essa quebra de livros mais pesados, porque eu li recentemente Uma Vida Pequena, então eu não posso ficar tanto a temas pesados. E esse aqui eu não sei do que se trata, eu imagino, né, que seja esse jovem ou essa jovem, e por algum motivo eles vivem terminando. Eu acho que seja isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz essa TBR, eu não faço TBR, mas se eu conseguir ler bem, se eu não conseguir, tudo bem também. É isso que importa pra mim. Deixa aqui nos comentários o que vocês leram em setembro, o que vocês mais gostaram e alguma metinha que vocês têm para o mês de outubro. E até o próximo vídeo do canal.